esta revelação divina do pastor Abraão Yacubu. Na sua busca e zelo em servir a Deus e ser salvo, nasci em uma família muçulmana em Iema, Kogi, Nigéria. Esta manhã, o próprio Deus se dirigiu a mim e disse explicitamente: Abraão, não comemore ainda. A mensagem que ouvi de Deus tocou profundamente meu coração. Se você vive de uma forma descuidada, você viverá sua própria vida sem Deus. O Senhor está dizendo que ainda não devemos nos gloriar. A morte me encontrou dentro de um veículo. Pode encontrá-lo dentro de suas casas, em um navio ou avião. Não há lugar em que a morte não pode ocorrer. Eu gostaria de compartilhar com você o que aconteceu comigo. O que você deve primeiro saber é que eu obtive misericórdia e obtive graça de Deus. Muitas pessoas de Deus e muitos ministros de Deus deixaram Deus e não voltaram para Ele. Mas Ele me deu a graça e as outras pessoas também, que deixaram este mundo e foram permitidos por Deus ver tantas coisas no céu e no inferno, e depois voltaram para este mundo. Um homem de Deus me chamou para ir a um avivamento e eu fui. Este homem de Deus, que assistiu a este avivamento comigo, Deus trabalhou milagrosamente neste avivamento. Mas quando eu estava voltando, minha mente estava dizendo: esteja preparado, você vai morrer. Mas eu disse: você demônio, que está falando comigo, o Senhor te repreende. Não vou morrer, mas viver, para louvar o nome do Senhor. Mas então eu ouvi: Abraão, essa não é a voz do diabo. Eu sou o único, o seu Criador. Este veículo que você está, será envolvido em um acidente, e você vai morrer. Portanto, esteja preparado para conhecer seu Deus. Meu povo no Senhor, obtive misericórdia. Um ponto de oração veio à minha mente. Nunca orei assim na minha vida. Em nome de Jesus, os pecados com os quais me conceberam, e todos os pecados que cometi desde o dia em que nasci até esse momento, me farão sair deste mundo sem ser salvo. Ó Senhor, lave-me com o seu sangue e perdoe todos os meus pecados. Foi assim que continuei a orar. Assim que saímos do ponto de Guru Maragi, na via expressa, o pneu do veículo explodiu. Meu povo no Senhor, não que eu estivesse dormindo, o veículo cambaleava e, depois, olhei para os lados, vi vários veículos incendiados ao longo da estrada. Quando o primeiro veículo capotou, ele parou ao meu lado, de modo que afetou minhas costas e a medula espinhal. Ouvi um barulho das minhas costas, e havia um ferro na minha frente me pressionando, e eu estava comprimido no meio. Eu estava gemendo com dor e chorando, e pedi ajuda. Por favor, venham e me ajude. Por favor, venham e me tire daqui. Embora estivesse chorando por ajuda, as pessoas não estavam me ouvindo. Ouça isso. Você ainda tem a oportunidade de falar com o Senhor. Você ainda pode pedir misericórdia para Deus agora. Você ainda pode modificar seus caminhos e você ainda pode implorar a Deus ainda hoje. Mas o momento está chegando, quando você estará falando com as pessoas que estão ao seu lado e, no entanto, nunca te ouvirão. Depois de algum tempo, consegui me libertar do ferro que me pressionava. Foi assim que eu saí do veículo. Não percebi que houvesse sangue em cima de mim. E eu estava falando a uma pessoa, que nada havia acontecido comigo, mas ele estava me dizendo para ser paciente. Eu disse novamente: não há nada de errado comigo, e para você ter certeza de que não há nada de errado comigo, deixe-me dar alguns passos e caminhar. Quando eu quis dar o primeiro passo, eu percebi que estava com vontade de correr, e comecei a correr. Alguém gritou: segure-o e não o deixe cair. Alguém veio até mim, me agarrando e me derrubou. Eu estava com muita sede e gritava: por favor, ajude-me, estou com sede, por favor me ajude, estou com sede. E um bom samaritano trouxe um pouco de água para eu beber, mas outra pessoa se opunha, dizendo: não lhe dê a água, porque se ele beber a água, ele certamente morrerá. Pessoas de Deus, aquela sede de água naquele dia foi por causa da grande perda de sangue. Mais tarde eu ouvi dizer que um homem e sua esposa, que eram dois médicos, estavam vindo de Lorim, e o Espírito de Deus ministrou a ele, dizendo: um dos meus servos está nesse veículo, rapidamente o leve até o hospital.
antes que ele morra. Ele foi o que me levou para o hospital. Imagine alguém em uma cama de hospital, tomando soro. A única coisa que ele pode fazer é chorar. Eles trouxeram o café da manhã, mas não pude comer. Almoço também jantar. O médico e uma enfermeira realizaram exames, mas eles sabiam que eu iria morrer. Eles disseram à minha família: não há problema, ele vai ficar bem. Apenas orem. Irmãos, a morte é inevitável. Esta é uma ideia em que todos os dias pensamos. Então comecei a respirar forte, e naquele momento minha família ficou perturbada e chamaram o médico. Então eu dei meu último suspiro, e isso é tudo. Naquele momento, eu desisti da vida. A minha alma saiu do meu corpo físico. E naquele momento eu perguntei: o que há de errado comigo? Estou morto. Então eu vi que é apenas o meu corpo, que não pode atravessar uma parede. Eu passei através da parede a uma velocidade muito alta, uma velocidade incontrolável. E de repente eu me vi em areia branca com pequenas pedras de granito. Pessoas de Deus, neste lugar de que falo, não há colina, nem montanha, nem água nem árvore. É apenas uma terra plana e vazia. E o meu espírito estava vagando e se perguntando: onde eu estou? O que estou fazendo aqui? E algumas pessoas estavam vindo de longe, e elas se aproximaram gradualmente, e eu fiquei perturbado. Depois de algum tempo, perguntei à pessoa: por favor, onde eu estou? O anjo me disse: filho do homem, você está morto. Você deixou seu corpo para trás. Agora olhe para frente. Quando eu olhei para o outro lado, também era sem fim. Olhei para trás e não tinha fim. A Bíblia diz que o Senhor é a sua sombra à sua direita. Ouça-me, neste mundo, sua sombra nunca significa nada para você. Ou você já pensou em sua sombra? É por isso que no último dia você também não significará nada para sua sombra. E quando eu olhei para minha sombra e perguntei: por favor, quem é você? Ela disse: sim. Eu sou sua sombra e eu estive com você toda a sua vida. Se você for um crente que volta para trás, ou um pecador que nunca se arrependeu, sua sombra é sua testemunha do que você faz na terra. Eu retrocedi 5 vezes na minha vida. Eu falhei 2 vezes quando eu trabalhava no escritório, e 3 vezes como pastor. É possível que também você tenha sido um cristão que já voltou alguma vez para trás, na presença de Deus. Imagine um pastor que bate em sua esposa. Ele não retrocedeu nesse instante. Aquele que atrapalha a igreja, ou subtrai para si o dinheiro público, ele não retrocede. Se você tiver sido um cristão que retrocede em sua vida, de qualquer maneira, o Senhor está chamando você de volta para sua presença. Um tipo de cristão que retrocede é quando um indivíduo retrocede no coração e, no entanto, ninguém sabe disso. É oculto. Você pode ter retrocedido no coração e ainda pregar e realizar evangelismos. Provérbios 14:14. Dos seus caminhos se fartar o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. A viagem ao céu. O que eu descobri no caminho ao céu era que tudo era controlado remotamente. À medida que você está indo em alta velocidade, você entra em uma sala. Dentro desta sala, há uma tela muito grande, e mostra nesta tela uma mulher que está deitada, e que uma criança estaria saindo dela. À medida que a criança está saindo, a sombra pergunta para ela, a mulher que está ali vendo a imagem: quem é essa criança? E a mulher diz: eu não sei. Então a sombra diz: essa é a sua mãe, e essa criança que sai dela é você. A tela vai mostrando ela nascendo, ela crescendo, até o ano que a criança já entende o pecado. E no mesmo ano, o céu começa a gravar a vida dela, para ela prestar contas dos pecados. Então o anjo me disse: filho do homem, nós vamos agora para a junção da separação. E nós dois voamos a uma velocidade muito alta, e de repente pousamos em um ponto em que havia muitas pessoas mortas na fila. Eu não podia ver o fim da fila. Ali você é o último e então você está na parte de trás. Quando você olha para trás, outras pessoas mortas chegam e ficam alinhadas atrás de você,
serão mais de 5.000. Foi aí que descobri que há cerca de 5.000 mortos a cada minuto. Todos os pecadores se movem com grande velocidade. Eles seguem na mesma linha, nus e ofegantes. A sua sombra fica pelo lado direito, e a sombra fala com sua boca, e os mortos com sua mente. A sombra discute com os mortos dizendo: você se lembra de todas as coisas más que fizemos? Você sabe por que os mortos não vão falar com a boca, mas com a mente? É porque a consciência não mente. Tudo que você fez, sua consciência concordará com a sua sombra. Em um momento, a sombra fica parada e diz: filho do homem, não posso mais continuar contigo nessa jornada. Quero ir informar ao Criador tudo o que você e eu fizemos na terra. Os mortos imploram: por favor, não vá. E a sombra diz: desculpe, aqui não há desobediência. É só na terra que há desobediência. Imediatamente eles simplesmente desaparecem no ar. Então os mortos avançam e se eles não se moverem rápido o suficiente, outros mortos começam a empurrá-lo, até chegarem a um lugar com uma inscrição: bem-vindo ao ponto de separação. Num canto é uma postagem de sinal com uma inscrição dizendo: retrocesso é uma maneira que leva à destruição, e muitas pessoas estarão passando por esse lugar. Do outro lado, também é uma inscrição dizendo: estreito é o caminho que leva à vida eterna, mas poucos são os que passam por ele. Do outro lado tem um espírito demoníaco muito alto, com dentes dispersos, globos oculares de fogo, seu cabelo é como um impetuoso louco de muitos anos. Ele tem uma lança, e com a lança ele dá as boas-vindas às pessoas com destino ao inferno. Há um anjo do outro lado. Ele tem uma coroa dourada cercada de estrelas, vestido com uma brilhante túnica branca, usando luvas, cinto dourado e sapatos dourados. Tudo o que ele diz é: aleluia. Esse caminho estreito ao lado dele é tão pequeno que duas pessoas não podem mover-se ao mesmo tempo, e você não pode ir com bagagem. De repente, vi uma multidão que não pode ser numerada, sendo separada, para o lado esquerdo, e eles estavam indo para o inferno em multidões. No céu, não há dia nem noite, é sempre brilhante. No céu, em um bom dia, apenas 5 pessoas entram no céu, às vezes ninguém entra no céu. Mas do outro lado no inferno, a multidão que desce para lá é como a areia do mar. Lembre-se de que eu disse que cerca de 5.000 pessoas estão sendo lançadas ao inferno a cada minuto. Agora, multiplique-o por 60 minutos, que é 1 hora, e então multiplique por 24 horas, ou seja, um dia. Você pode agora imaginar o número de mortos por dia que descem ao inferno. Quando você chega a essa junção de separação, e você se move para o inferno, essa estrada é larga, é muito suave. Mas imediatamente você se muda para a estrada estreita, há muitos espinhos, na medida em que, quando dá um passo, sempre tem espinhos que aparecem em toda parte. E à medida que você entra na estrada que leva ao inferno, em alta velocidade, você começa a ouvir o gemido e agonia das pessoas no inferno. Alguns choram e estão cansados de chorar. Eu não fui para o inferno, mas foi revelado para mim no céu. Mas o que você conhece no céu é diferente do que você conhece na terra. Assim que chegar ao céu, tudo estará aberto para você e você entenderá facilmente. Nossa sabedoria aqui é dos humanos, mas a do céu é de Deus. Antes de entrar no fogo, você ouvirá muitas e muitas lamentações. Por favor, ajude-me, tire-me do fogo. Por favor, estou com fome, estou com sede. Por favor, me ajude. Alguns deles vão gritar e dizer: eles pregaram Jesus para mim e não o aceitamos. Alguns dirão: eu aceitei Jesus antes, eu recusei. Venha me tirar deste fogo. Você verá os recém-chegados entrarem no inferno e continuarem a ouvir tais comentários e gritos também. Nessa união de separação, eu lhe disse o que aconteceu quando cheguei lá. Eu me virei para olhar aquele demônio do outro lado. Tive muito medo, pois ele era muito assustador. Mas eu me virei para o lado direito e obtive misericórdia. Minha oração é que, pela graça de Deus, todos obtenhamos misericórdia. Eu estava seguindo o caminho estreito,
E havia esta grande muralha que era muito alta e não tinha fim. Você vê no seu caminho para o reino celestial, é o próprio Deus Todo-Poderoso que abre a porta, porque não há porta e não há nenhuma chave para abrir a porta. Abra-me os portões da justiça, entrarei neles, e louvarei ao Senhor, esta porta do Senhor, na qual os justos devem entrar. Salmos 118, 19 a 20. O pecado revisto no salão da salvação. Quando eu estava indo, vi uma mansão muito grande, com uma grande inscrição que dizia: Bem-vindo ao Palácio da Salvação. Seus pecados devem ser revisados, antes que você possa prosseguir. Eu conheci muitas pessoas mortas tremendo. Neste momento, agora entendi a escritura em Isaías 33:14. Os pecadores em Sião têm medo. O medo surpreendeu o hipócrita. Quem entre nós habitará com o fogo devorador? Quem entre nós habitará com queimaduras eternas? Estávamos todos tremendo. Um anjo estava em frente muito longe de nós, com as mãos cruzadas. Assim que o nome de alguém é mencionado, e responderam: Senhor. E uma voz vem do céu dizendo: Você foi salvo no ano tal, em tal mês, na semana tal, então o dia, então a hora. Tudo minuciosamente explicado. Todas as coisas que não consideramos na terra, foram consideradas no céu. Então, o anjo irá dizer: seus pecados devem ser revisados, antes que você possa continuar. Imediatamente quando seu nome é mencionado, você se verá aos pés do anjo. O anjo vai virar o rosto do céu para baixo. Há um grande reflexo brilhante dos olhos dele. Seus brilhantes olhos flamejantes irão descer gradualmente sobre os mortos diante dele. E naquele momento, os mortos diante dele estarão gritando e chorando. Mesmo assim, o anjo não considerará o seu choro, mas irá olhar para ele com aqueles brilhantes olhos flamejantes da cabeça aos pés. Do outro lado há uma tela muito grande. Então o anjo vai olhar para a tela e imediatamente todos os pecados dessa pessoa aparecerão na tela. Não me entenda mal. Houve um momento em que você foi salvo, e todos os seus pecados foram completamente perdoados. Depois da sua salvação, todos os pecados que você cometeu após a sua salvação, e você não se arrependeu deles antes de morrer, o que foi feito entre 20, ou 30, ou 10, ou qualquer data, aparecerão na tela. Uma vez que seus pecados aparecem na tela, todos os anjos gritarão, e o chão vibrará. Por favor, ouça isso. O anjo agora irá perguntar-lhe: por que você não foi purificado no sangue do Cordeiro antes de chegar aqui? Essa pessoa vai implorar: por favor, me ajude. O anjo vai balançar a cabeça dizendo: é tarde demais. Olhe, meus irmãos, você vai chorar. É melhor você chorar aqui, na terra e agora. Então, se você quiser se arrepender, é melhor você se arrepender agora. Lembre-se de eu ter dito que recusei 3 vezes, e minhas ações foram terríveis. Mas quando eu estava numa reunião eu confessei todos os meus pecados. A Bíblia diz: aquele que encoberta os seus pecados não prosperará, mas todo aquele que confessar e se arrepender terá misericórdia. Provérbios 28:13. Imediatamente, o anjo diz: é tarde demais. Um som súbito virá do alto, como um trovão, dizendo: aparta. Então uma tempestade levará essa pessoa, e o lançará no inferno, e a próxima pessoa será chamada. Neste momento, todos estarão tremendo, porque você não sabe quem será chamado em seguida, e o que acontecerá com essa pessoa. Mas, certamente, fiquei com muito medo de algo que tomamos como muito importante aqui na Terra, que são os nossos títulos. Ali eu esqueci que eu era pastor. Meus povos, tudo o que você faz aqui ou o que você é, quando chegar lá, você esquecerá tudo. Eles nem sequer chamavam ninguém por título, nem mesmo pastores, reverendos, bispos. Todos deveriam ser chamados por seu próprio nome, porque o que quer que você seja ou tenha, acaba aqui na terra. O julgamento estava tão minucioso. Outro nome era chamado, e imediatamente um pecado é descoberto na vida da pessoa. E a voz diz: aparta. E essa pessoa é lançada no inferno. Então foi chamado um homem de Deus, um ministro,
e ele estava derramando lágrimas. Este homem era um homem velho. Ele tem sido pastor por 36 anos, e um supervisor geral. Então, o anjo olhou para ele da cabeça aos pés. Ele disse: que pena. Quando ele olhou outra vez na tela, foi apenas uma raiva que condenou esse homem. O anjo gritou e disse: ó, servo de Deus, sobre todo o sofrimento que você teve, por que você não se livrou desta raiva? Por que você não se lavou com o sangue de Jesus, dessa raiva antes de chegar aqui? O homem idoso estava implorando, dizendo: por favor, era o diabo, era o diabo. Ele recusou deixar que eu escapasse do espírito de raiva. Por favor, ajude-me. E o anjo disse: se você vê o diabo, você pode confrontá-lo? O homem disse: sim, eu posso. O anjo esticou a mão e o diabo apareceu. Ele era alto e preto, longos chifres e vestindo uma roupa vermelha e preta. O anjo perguntou a Lúcifer: você conhece esse homem? Lúcifer disse: sim. E o homem de Deus começou a chorar novamente. Então Lúcifer disse: eu o conheço muito bem. Ele até destruiu meu trabalho há muito tempo atrás. O anjo perguntou a Lúcifer: por que ele não permitiu que o homem escapasse do espírito de raiva? O diabo agora enfrentou o homem e disse: é verdade que você sinceramente queria se livrar do espírito de raiva? Lúcifer continuou: olhe bem para mim. Veja minhas roupas, uma parte é vermelha, e a outra é preta, e tenho muitas roupas. No dia em que me recusei a deixar você escapar do espírito de raiva, qual era a cor da minha roupa nesse dia? O velho estava confuso e olhava para a esquerda e para a direita, e, de repente, o diabo desapareceu. Após a partida de Satanás, de repente uma voz veio do céu com raiva, dizendo: aparta. A tempestade veio e levantou o homem, e ele estava chorando de agonia, dizendo: por favor, ajude, me ajude. Imediatamente, o homem foi enviado para o inferno, apenas por causa do espírito de raiva que ele tinha na terra. Neste momento, se você sabe, você ainda se envolve em pecados, rancores, brigas, raiva, infortúnios, vida imoral, fornicação, adultério, ou você diz mentiras, ou qualquer tipo de pecado em sua vida. Se você pode se lembrar de qualquer pecado em sua vida, diga a você mesmo: eu não vou me enganar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Então, havia uma mulher que foi chamada. Por favor, irmãos, entendam exatamente o que essa mulher fazia. Deixe-me dizer-lhe algo antes de continuar com a questão dessa mulher. Não foi quando essa mulher chegou a esse lugar que ela teve misericórdia, mas foi que ela pediu piedade, antes de morrer, que a fez obter piedade. Foi quando ela estava na cama do hospital, e quando lhe disseram que todos os esforços médicos haviam falhado, e ao ouvir esta informação, a mulher começou a pedir piedade antes de sua morte. Orar por misericórdia após a morte não funciona. A misericórdia só funciona antes da morte. Duas coisas não afetam os mortos no mundo espiritual: a oração e a maldição. Não importa a quantidade de maldição ou a oração que se faz a um cadáver, é tudo em vão. Todas aquelas orações que oramos no cemitério ou colocamos cartazes, por exemplo: descanse em paz, é tudo em vão. Uma vez que um homem morre, esse é o fim. É aqui que você tem a graça, aqui tem piedade, aqui você tem favor, e todo o amor de Deus, e todas as outras coisas só são relevantes aqui na terra. Mas imediatamente quando você sair da terra, o julgamento será sem piedade. Entenda que não se trata de ser pastor, bispo ou qualquer outra posição na vida. Assim que você se afastar deste mundo, o julgamento está à sua espera. E como é designado para o homem morrer uma vez, mas depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9:27. A mulher com quem eu estava falando, ela estava tremendo e orando continuamente: Jesus me ajuda, Jesus tem misericórdia, Jesus me salve. E de repente o nome era chamado. Embora eu não consiga me lembrar do nome de seu marido, mas ela foi chamada Elizabeth, com o nome de solteira, e ela respondeu. Então,
Os anjos pronunciaram o tempo e o período em que ela foi salva e ela respondeu, sim, meu Senhor. Antes que o anjo pudesse abaixar a cabeça, ela gritou, Jesus me ajude. E de repente Jesus apareceu em nosso meio. Meu povo, assim que Jesus apareceu, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus era muito mais do que o que costumávamos ler ou assistir. Somente Deus sabe de onde esses soldados romanos obtiveram essa coroa de espinhos. Os espinhos estavam presos em sua cabeça. Todo o seu corpo estava cheio de feridas. Só Deus sabe que material usaram para ferir o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, há este filme intitulado A Paixão de Cristo. Nesse filme, eles realmente tentaram revelar o seu sofrimento, mas Jesus sofreu muito mais do que isso, pelo que eu vi no Palácio da Salvação. Ele estava 100% nu, sem roupa, e seu corpo e pele estavam maltratados. O Senhor Jesus sofreu por você e eu. Então, quando ela gritou, Jesus tem piedade de mim, e Jesus virou-se para ela, ela caiu aos seus pés. Jesus então ergueu-a, e limpou o rosto dela, com a mão ensopada de sangue. No momento em que Jesus chegou, todos os anjos naquele palácio se puseram de joelhos para adorá-lo. Todos os mortos se ajoelharam. Eu também fui de joelhos e todos me abaixamos a cabeça. Irmãos, eu consegui levantar a cabeça e estava observando todos os acontecimentos. Quando Jesus usou seu sangue para lavar o rosto, a mulher se transformou na glória de Jesus. A Bíblia diz em João 3:2, amados, agora somos nós filhos de Deus e ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que, quando ele aparecer, nós o veremos como ele é. Assim que ambos se transformaram na mesma glória, os dois foram então levantados, e houve uma música de boas-vindas no céu. A mesma música chegou ao Palácio da Salvação. Quando eles foram, o julgamento tornou-se mais rápido. E eu estava ofegante e chorando. Enquanto eu estava chorando, eu ouvia, aparta-te, em cada julgamento que estavam passando. O que significa que eles estavam enviando todos para o inferno. Fiquei com mais medo, ofegante e tremendo. Comecei a me lembrar de todos os meus pecados na igreja, quando algumas crianças me trouxeram um dinheiro que acharam perdido, e eu lhes disse, vai compre doces com isso. Comecei a tremer, dizendo, estou com problemas. Irmãos, o julgamento tornou-se muito aterrador. Então chegou minha vez no salão da salvação. Nunca pensei ou acreditava que eu pudesse prosseguir, porque conhecia meu modo de vida antes desse momento. Mas não esqueça que quando eu estava prestes a me envolver nesse acidente, eu pedi perdão em minha oração, e terminei a oração confessando todos os meus pecados, que eu tinha me comprometido com Deus. A conclusão da minha oração foi, desde o dia em que nasci, até esse momento, qualquer coisa que me faça perder o céu quando eu morrer, Senhor, me perdoe, lave-me com o seu sangue. Foi o que eu estava falando quando o acidente ocorreu. Quando os anjos me chamaram, eu vim para frente e a voz disse, você foi salvo em 12 de agosto de 1978 na Foursquare Gospel Church. Neste momento, ambos meus tornozelos estavam batendo uns com os outros. Mas o que me surpreendeu principalmente foi que os olhos de julgamento do anjo, que eram muito aterrorizantes, como uma tocha poderosa, agora foram transformados em olhos angelicais, e caiu sobre mim, e surpreendentemente, o anjo balançou as mãos e me parabenizou e disse, prossiga. Há apenas duas palavras que são ditas aos mortos no Palácio da Salvação, que são, aparta ou prossiga. Então o pecado foi revisado e quando o anjo disse, prossiga, eu estava olhando para mim e pensando que o anjo poderia mudar de ideia, mas a próxima pessoa já estava sendo atendida. Quando cheguei à parede, uma porta se abriu e eu fui para fora. E imediatamente saí da porta. A mesma estrada estreita que segui antes da junção de separação, segui novamente. Diante de mim, vi uma mansão muito grande com uma inscrição, bem-vindo ao Palácio da Restituição. Escute-me, porque há restituição na Bíblia, portanto, há espaço para restaurar o que você roubou, ou a propriedade de outra pessoa que ficou à sua disposição. Por favor,
Devolva ao proprietário agora. Pense em qualquer coisa que não pertence a você, que está com você: relógio de pulso, óculos de sol, roupas, Bíblia, monofone, dinheiro, CD, DVD. Por favor, devolva tudo que não pertence a você antes de chegar ao Palácio da Restituição. E só pode ser feito agora antes de morrer. Mesmo se você enganou o governo, a igreja ou o dinheiro de alguém de maneira errada, você deve devolvê-los. Se houver algo sob sua custódia que não pertence a você, mesmo como um ministro de Deus, eu sei que isso é ridículo, você deve devolvê-lo. Se você está em um culto secreto ou você se envolve na prática de fetiche, eu imploro, renuncie a eles e destrua essas coisas com fogo antes que a morte venha. Porque, se a morte vier e encontrar esse caráter sujo, você está em dívida. E certamente você será pesado. Uma mulher entrou no quarto da restituição. Esta mulher viveu uma vida que agradava a Deus. E ela era tão humilde. Mas o marido era um homem perverso. Quando o anjo disse: "Você não pode ir. Você não pode continuar", ela gritou: "Por favor, tenha piedade de mim. Eu usei toda a minha vida para agradar a Deus." O anjo disse: "Na verdade, toda a sua vida você viveu uma vida que agradou a Deus. Mas veja o que aconteceu. Porque Jesus Cristo disse que qualquer coisa feita no segredo será revelada abertamente." Então estávamos assistindo na tela. Na manhã desse dia em particular, ela veio para o marido pedir dinheiro para a comida, e ele lhe deu uma pequena quantia. Mas ela disse a seu marido: "Verdadeiramente, isso é pouco." Quando ela foi lavar a roupa do marido, achou dinheiro em uma de suas calças, e ela tirou um pouco do dinheiro. Diante de Deus e do homem, ela não comprou nada para si mesma, nem sequer um sutiã, mas usou o dinheiro para preparar comida para as crianças dela e de seu marido. Então, ela disse: "Por favor, não fiz nada de mal com o dinheiro." E o céu disse: "É verdade que você não comprou nada pessoal com o dinheiro, mas usou para cozinhar alimentos para sua família. Mas você contou ao seu marido que você tirou o dinheiro do bolso dele." Não esqueça que estamos no salão da restituição. Um ladrão não entrará no céu. E com isso, a voz disse: "Aparta-te." Então um ministro de Deus que vivia uma vida santa e pregava a palavra de Deus foi chamado ali. Quando ele soube que ele não poderia continuar, ele perguntou: "Por favor, o que eu fiz?" "Eu vivi toda a minha vida para agradar a Deus." Quando sua filha queria se casar, ele tirou o dinheiro da bolsa da igreja e adicionou ao seu próprio dinheiro para o casamento. Como ele era um ministro, ninguém lhe perguntou para onde o dinheiro estava sendo destinado. No final do ano, a conta da igreja foi lida e não havia especificações de onde esse dinheiro particular tinha sido usado, e assim foi colocado como despesas diversas. E o ministro disse: "Mas, eu não escondi. Os anciãos estavam lá quando a conta foi lida." E o anjo disse ao ministro: "Você especificou para onde foi o dinheiro?" E com isso, a voz disse: "Aparta." Um incidente aconteceu comigo na igreja. Comprei 2 lenços, dei um ao meu pastor, e mantive o segundo lenço para mim. Diante de Deus e do homem, nunca soube que eu tinha um terceiro lenço por engano e paguei apenas por 2. Durante o avivamento, ali mesmo no altar, ouvi uma voz: "Abraão, se você morrer agora, você vai para o inferno." Eu disse: "Qual é a minha ofensa?" A voz disse: "Verifique o seu bolso." Quando eu fiz, vi um terceiro lenço no bolso. Mas eu disse: "Eu nunca soube." E a voz disse: "É porque você não sabe. É por isso que eu estou lhe dizendo. Vai e devolva esse lenço de volta ao proprietário." E não só isso, você deve vir e confessar em público que você é um ladrão, porque roubou um lenço. A esta história, há pessoas que podem testemunhar isso, que eu abertamente confessei na presença do povo de Deus que eu era um ladrão, e que roubei um lenço. Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia passaram e eu não tinha retornado o lenço. Mas no quarto dia, cheguei onde comprei o lenço e fiz uma tentativa de devolvê-lo. Imediatamente, quando eu paguei por esse lenço, ouvi uma voz dizendo: "Agora, Abraão, se você morrer agora, você irá ao céu." Por favor, minha gente,
E os 3 dias de minhas reuniões de revitalização, e se eu tivesse morrido durante o avivamento, eu teria ido para o inferno. Por favor, se houver alguma propriedade à sua disposição que não pertence a você, vá e devolva, agora. Salão do Perdão. Quando saí de lá, cheguei a outro palácio chamado o Palácio do Perdão. Neste Palácio de Perdão, é corajosamente escrito: a menos que você perdoe os outros, não pode ser perdoado. Se houver alguém que o ofendeu e você não perdoou essa pessoa, essa é a junção que o levará ao inferno. Se sua esposa o ofendeu, você deve perdoá-la, forçar e restaurar a irmandade com ela. Então nós deixamos o Palácio do Perdão e fomos ao Palácio da Doação. No Palácio da Doação, qualquer cristão que não tenha dado a obra de Deus vai para o inferno a partir daí. Imagine um crente na igreja, e um anúncio é feito para uma certa obra, e a certa quantia de dinheiro necessária para executar essa obra, e o crente tem o dinheiro em seu bolso ou na conta bancária, e hipocritamente finge não ter ouvido. Tal pessoa irá para o inferno a partir desse palácio de doação. Portanto, aquele que sabe fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. A questão mais infeliz é a de um cristão que não paga o dízimo, e provavelmente acredita que o dízimo é um mandamento do Antigo Testamento. A maneira como consideramos ladrões armados deste mundo, é a maneira como eles consideram um cristão que não paga o dízimo no céu. Malaquias 13:11. Eu costumava pensar que meu dízimo era apenas por causa das bênçãos. Mas no céu, o dízimo é mais do que isso, porque, de acordo com os versículos de Malaquias 3:8-9, se você paga seu dízimo, primeiro você não está roubando a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que o sacrifício. Julgamento de Deus nos trabalhos do homem. Quando saímos do palácio de doação, e fomos a um palácio chamado o Palácio das Obras. Não se esqueça do que Paulo disse a 1 de Coríntios, que todos os esforços de cada filho de Deus, seja você pastor, evangelista, bispo, que todo o trabalho que você fez por Deus será testado pelo fogo. Neste palácio do trabalho, quando eles mencionam o nome de alguém, quando você se aproxima, a uma sala e você entra. Antes de entrar, alguém sempre está atrás de você, desde que você morreu, e você não saberá que ele o seguiu. Ele está de pé atrás de você como uma sombra. Ao entrar neste quarto, essa pessoa virá à sua frente com um portfólio na mão, levantado em seu rosto, e escrito seu trabalho manual na terra. Há uma mesa dourada e o portfólio será colocado sobre ela. A porta será fechada atrás de você e, de repente, todo o entorno dessa sala se transformará em fogo e, gradualmente, a chama desse fogo irá cair e, finalmente, irá apagar. Então você verá se o trabalho que a pessoa fez na terra é madeira, grama, feno ou restolho. A chama o consumirá. Mas se for ouro, prata ou qualquer pedra preciosa, outra porta se abrirá para você e você ainda vai se encontrar novamente naquele estreito caminho. Mas foi o que aconteceu comigo quando cheguei lá. Eu vi uma pequena pedra não muito grande e pousou na minha palma. Fiquei muito feliz e, enquanto eu estava alegre, a pedra levantou-se e voltou. Mas eu entendi muito bem que isso significa que meu trabalho foi aprovado. Quando saí do Palácio das Obras, cheguei a um palácio chamado Palácio das Palavras Vãs. Pecaminosa. Neste palácio, uma vez que você entra, há uma tela de um lado, e então você ficará do outro lado. Quando for sua vez de ser julgado, você verá todas as palavras ociosas que você disse aqui na terra. Se essa pessoa se arrepender das palavras ociosas que ele já falou, o sangue de Jesus descerá na tela e os apagará. Então, se essa pessoa nunca tenha dito qualquer palavra má antes da morte, a tela será limpa e essa pessoa será informada. Prossiga. Mas se você já falou alguma palavra ociosa e se arrependeu dela, e durante sua jornada no mundo, você disse algumas outras palavras ociosas, sem se arrepender delas, elas serão escritas na tela. Aqueles que não se arrependeram de suas conversas malignas, e mesmo aqueles que se arrependeram e cometeram novamente o pecado de palavras ociosas,
todos irão para o inferno. Lembre-se de Davi. Ele disse: Ó Senhor, meu Salvador, que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para você. Salmo 19:14. E Jesus disse: toda palavra ociosa que os homens falarem, eles darão conta no dia do julgamento. Mateus 12:36. Quando cheguei lá, meu povo, novamente Deus me mostrou misericórdia. O anjo me disse: prossiga. E fui a outro palácio chamado Palácio da Responsabilidade. Todas as más ações e pensamentos que você fez durante a terra, você não confessou pelo sangue de Jesus para lavá-los. Então você começará a confessá-los um após o outro. Aqueles que você matou, mentiu e outras coisas, você confessará tudo. Como você está confessando seus pecados, ao seu lado tem um anjo parado, e quando você confessa, tudo será escrito e gravado no computador. Depois de confirmar que tudo está correto no relatório, então haverá uma voz do céu dizendo: por causa de todos esses procedimentos maldosos, enquanto esteve na terra, se aparte para o inferno. Salão da separação, compromisso e auto-sacrifício. Julgamento de Deus no homem, compromisso e auto-sacrifício. A partir desse palácio, procedemos ao palácio de compromisso. Neste palácio, você será examinado sobre o compromisso e a dedicação que você fez. Se a sua dedicação e compromisso não é 100%, meu irmão e irmã, o resultado é o inferno. Procedemos para outro palácio chamado Palácio do Sacrifício. Se o seu auto-sacrifício não for 100%, irmãos, o resultado é o inferno. Em todas essas coisas que eu estou dizendo, o Senhor é minha testemunha viva, de que eles são todos verdadeiros. Em nome de Jesus. Chegamos a outro palácio chamado Palácio Mundanismo. Uma vez que você chegar lá, você se verá em uma tela mostrando todas as suas atividades na terra, como você usa as suas roupas, e outras coisas. Alguns pastores com penteados punk, seu caso foi muito rápido, porque eles vão direto para o inferno. Aqueles que usam creme para bronzear a pele, para alterar a cor da pele, maquiagem, estilos de cabelo com curvas, penteados, mini saias e roupas sedutoras, seminuas, todos irão para o inferno. Por favor, meus colegas ministros do Evangelho, alguns de nós pastores, são muito bons com um alto padrão de vida moral, mas os membros da nossa igreja se deformam e se vestem de qualquer maneira, e o pastor não os corrige por causa do dinheiro. Deixe-me dizer-lhe que esse pastor, que não corrige, vai para o inferno. Por favor, não permita que seus membros o seduzam com dinheiro, que o levará ao inferno. Uma certa mulher estava gritando: eu nunca perdoarei o meu pastor, embora fosse tarde demais para que ela perdoasse, porque quando ela ainda estava viva, ela participou de uma reunião de revitalização, onde ela teve a palavra sobre o tempo do fim. Ela reuniu todos os seus pertences, incluindo joias, bolsas, sapatos e roupas que não beneficiaram na vida cristã, e ela incendiou tudo. Ela começou a se vestir normalmente como uma criança de Deus. Um dia, como a vimos na tela, o pastor de sua igreja a viu e disse: irmã, o que aconteceu com você? Ela explicou o que aconteceu na reunião de revitalização em que ela foi e disse: meu pastor, deixa eu dizer a você, você não está nos dizendo a verdade sobre o caminho do Senhor aqui. O pastor disse a ela: oh meu Deus, você foi adorar com essas igrejas ortodoxas, porque Deus não tem nada a ver com suas vestes, porque você acreditou neles em sua mente. Por causa do que o pastor lhe disse, ela voltou para casa e começou a vestir-se de novo como o mundo. Após o serviço um dia, no caminho de volta para casa, ela se envolveu em um acidente de carro, e ela morreu e foi para o inferno. Depois de tudo o que tinha passado, estava dentro do inferno. Ela estava chorando, e dizendo: nunca vou perdoar meu pastor. Mas irmãos, era tarde demais. Todo aquele que tem usado roupas apertadas ou sexy, que expõe a nudez, e não se arrepender disso, irá para o inferno. O céu é para santo, o próprio Deus é santo, Jesus Cristo também é santo, o Espírito Santo é o santo,
Não há coisa suja que possa entrar no céu. De lá, procedia a outro palácio chamado Palácio da Incredulidade e do Medo. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8, mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Qual é a segunda morte? Não somos covardes que deve ter medo. Nós temos o Espírito de Deus. Os covardes e os temerosos e o resto deles irão para o inferno. Salão do fruto do Espírito. Procedemos ao palácio do fruto do Espírito. Neste palácio, há 9 deles de acordo com o livro de Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Contra tais coisas não há lei. Coma dos 9 frutos do Espírito, pois se alguém está desapercebido, meus irmãos, irá direto para o inferno. Nenhum fruto deve faltar. Depois disso, o Palácio da Santidade foi corajosamente escrito: Bem-vindo à cidade do Rei da Glória. Nenhuma coisa impura entrará, e seu pecado será revisto antes de entrar. Como você está saindo do último portão, uma túnica branca apenas irá cobri-lo. De todos os salões, palácios, de onde você vem, você ficou nu o tempo todo. Neste palácio da santidade, se alguma coisa chamada de pecado aparecer diante de você, é direto para o inferno que irá. Por favor, leia e ore. Paulo no livro de 1 Tessalonicenses 5:22-23. Abstenham-se de toda forma de maldade. Agora, o próprio Deus da paz possa santificar a você completamente, e que todo o espírito, alma e o corpo sejam preservados sem culpa na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste palácio da santidade, tantos ministros de Deus com diferentes títulos na terra, e tantos cristãos foram para o inferno a partir daí. Orem de dia e noite a Jesus para que te faça santo no seu coração, no seu espírito e faça você santo no corpo. Tem destas promessas, querido, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Então, uma mulher no salão da santidade foi enviada para o inferno, por roubar fósforos. Uma mulher chegou a esse corredor, e ela foi informada pelo anjo: você não pode passar. E ela disse: eu vivi uma vida cristã santa. O que eu fiz? O anjo disse: dobre as mãos. Ela cruzou as mãos, e o anjo disse: abra-as. Quando ela abriu as mãos, 2 palitos de fósforos estavam em suas mãos. E o anjo disse: onde você conseguiu esses 12 palitos de fósforos? Então ela disse: meu vizinho me deu uma caixa de fósforos para acender meu fogão, porque eu não tinha nenhum. Acendi um palito e não acendeu, mas o segundo acendeu o fogão. E então, tirou 12 palitos extras e colocou em sua própria caixa de fósforos, sem contar a sua vizinha. Mas o anjo perguntou a ela: você disse a ela que você removeu 12 palitos de fósforos? E ela disse: eu não disse. O anjo disse: olhe e leia. E ela leu: nenhuma coisa impura entrará. E o anjo disse: quantas coisas impuras disseram? Ela disse: apenas uma. O anjo agora disse: quantos palitos você tem? Ela disse: 12. E então a voz disse: aparta-te. Um pastor no salão da santidade, o homem enviou ao inferno por roubar, ouviu o julgamento de Deus. Um homem de Deus veio, que sofreu muito no ministério. Tudo apareceu na tela. Ele tinha uma fazenda ao lado da igreja. Um dia ele estava cultivando a fazenda, e descobriu onde tinha 4 ovos dentro da fazenda. Ele pegou os ovos, os cozinhou e os comeu. Isso foi tudo. Quando chegou ao anjo, foi-lhe dito: você não pode entrar. E ele perguntou: por favor, o que eu fiz? O anjo disse: dobre suas mãos. Quando ele fez, 4 ovos apareceram na mão. O anjo perguntou: onde você encontrou esses ovos? E ele disse: eu estava cultivando a minha fazenda, e eu não tinha comida para comer, e peguei os ovos. O anjo disse:
Você é dono da galinha. Você mesmo fez esforço para procurar o dono da galinha. Você estava roubando. E nenhum ladrão pode entrar no céu. E então a voz veio: aparta-te. Então foi a minha vez. O anjo presente nesse palácio era como um espelho, e todo o seu corpo estava cheio de olhos, e os olhos estavam piscando. Eles o chamaram de anjo de Deus. Uma vez que você aparece e, de longe, o anjo está balançando a cabeça, isso significa que você é infeliz, e você vai direto para o inferno. Quando cheguei a ele, ele estava cheio de sorriso. Ele apertou minha mão e disse: você é bem-vindo para casa. Imediatamente eu deixei esse palácio e eu estava caminhando ao longo do muro. Uma porta se abriu para mim, e eu vi a glória de Shekinah no lugar. Por mais que seja poderoso, você deve fechar os olhos. E de repente, uma força me empurrou e já estava um anjo parado ali. Um anjo muito alto com uma veste branca. Sua coroa brilhava enquanto ele estava de pé. Sua beleza era enorme. Imediatamente quando ele me viu, ele apertou minhas mãos e falou em inglês dizendo: Filho do Deus Altíssimo, você é bem-vindo. Onde eu estava de pé, estava cheio de ouro brilhante, e eu estava gritando: ó meu Deus! Ao meu lado estava um longo pilar e belas flores plantadas. Então eu me abaixei para pegar uma pedra dourada e a pedra gritou: Aleluia! Eu só queria saber o que era esse belo lugar e, depois de algum tempo, o anjo me disse: Filho do Altíssimo, vamos. E eu respondi: para onde? Ele respondeu: casa. Eu disse: então, onde estamos? Ele disse: este é o nosso arbusto aqui no céu. E eu me maravilhei e disse: você quer dizer que isso é arbusto? No salão das crianças, julgamento de Deus em crianças. Mais tarde chegamos a uma cidade chamada Palácio das Crianças. Neste palácio, qualquer pessoa que não tenha tomado cuidado com seus filhos, vai para o inferno. Qualquer forma de conspiração do aborto é chamado de assassinato. Mesmo se você fosse uma mãe de muitas crianças e abortou o último, dizendo que você não precisava mais de um filho, também cometeu assassinato. Qualquer um que tenha realizado ou conspirado para abortar uma gravidez, e não se arrepender dela antes da morte, a pessoa vai para o inferno. Então, depois de passar pelo salão da santidade, ainda pode ir para o inferno na cidade das crianças. Nós deixamos o palácio das crianças e chegamos ao lugar do sangue. Naquele lugar, havia dois anjos sentados em frente um do outro e uma garrafa de sangue foi colocada entre eles. E eles me pediram para ir e recolher o sangue. Lembre-se que o sangue com quem você foi redimido aparecerá antes de você. Quando eu coletei o sangue e meu anjo viu, ele começou a brincar de alegria e começamos a ir juntos. E havia um portão em que nos aproximávamos. Naquele portão, havia uma grande mansão naquele lugar. De longe, parecia uma mansão branca, mas, de perto, era ouro puro. Imediatamente entrei na mansão. Na frente havia um livro muito grande e anjos de pé debaixo de algumas árvores de ouro. Embora o livro não estivesse aberto na minha presença, eu sabia que era o livro da vida e nós simplesmente passamos e continuamos em movimento. Neste ponto, já entramos no céu. Alguns anjos eram muito altos, e alguns de altura normal, e havia criaturas diferentes lá, pássaros, animais, e mais coisas. O chão e os pisos eram feitos de ouro puro, as casas eram lindas com cores diferentes. Na verdade, fiquei impressionado em olhar a beleza deles. É até chegar a esse nível que podemos comemorar tudo o que você está fazendo por Deus. Por favor, não comemore ainda, exceto quando você chegar a esse lugar no céu. Assim que cheguei ao céu, não consegui mais encontrar o meu anjo, mas não tinha medo porque sabia que já havia conseguido. Eu estava olhando para uma mansão muito grande à minha frente, que estava cheia de glória. Quando cheguei à porta, ela abriu um pouco e entrei. Meu Deus! Venha ver o encontro de pessoas sagradas. Todos estavam vestidos com roupas brancas imaculadas e estavam cantando: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Quando entrei, vi todos com uma coroa em suas cabeças. Irmãos, sua principal tarefa na terra deve ser para entrar no céu. Então eu estava ocupado procurando por Jesus. Jesus, ó Jesus,
Deixe-me vê-lo. E em todas essas pesquisas, houve ordem, sem empurrão, sem argumentos. Houve paz absoluta. Havia um lugar em que cheguei, vi os 12 anciãos de joelhos com a coroa no chão. E do outro lado havia também 12 anciãos também com os joelhos e as coroas no chão. Logo no chão pousou um homem com uma coroa muito grande. Ele era alto e bonito. De repente, minha mente me disse que este era Jesus Cristo. Então eu gritei: ó, Jesus, eu vim, cheguei. Ele era muito alto, bonito, cheio de glória, cheio de humildade. Imediatamente, Jesus me viu. Ele disse: Abraão, você conseguiu chegar aqui. Ele apenas me levantou e gritou: Aleluia! Com uma voz alta, e aquele som de aleluia cobriu todo o céu. Quão glorioso deve estar na mão de Jesus Cristo. No palácio das pessoas sagradas, o céu é preenchido por pessoas que adoram a Deus. É infeliz para você não entrar no céu. Está faltando pessoas para adorar no céu. De lá, fomos ver onde estavam as coroas diversas. Aqui o Senhor chorou dizendo que alguns dos proprietários estavam no inferno, enquanto alguns ainda estavam aqui na terra. Julgamento de Deus sobre aqueles que adoram e honram Maria. Há um lugar o qual já esqueci de mencionar. Era um grande palácio com 12 mansões. Perguntei sobre os proprietários dessas mansões, e ele disse: os 12 apóstolos, e um deles está no inferno agora. Ele me pediu para olhar para uma mansão separada. Era muito grande. Então eu entrei e vi uma senhora, muito linda, com um vestido branco e cheia de glória. Mas ela estava chorando com uma voz alta dizendo: não, por favor, não me adore. Eu não sou Salvador. Então eu perguntei quem ela era e por que estava chorando. O homem ao meu lado disse: essa é Maria, a mulher que deu luz a Jesus Cristo na terra, e ainda está chorando até esse momento, porque as pessoas ainda a adoram. Por favor, meu povo, Maria não é nosso Salvador. Ela é apenas a mãe de Jesus por nascimento físico, mas não é a mãe de nosso Senhor. Então eu perguntei: quando ela vai parar de chorar? Eles disseram: até o dia do arrebatamento. Depois disso, fui levado para Nova Jerusalém. Irmãos, é mais bonito que o céu, mesmo muito mais do que o paraíso. Você vê, o céu inteiro não é paraíso. Há ruas, cidades e cidades. A Nova Jerusalém estava cercada por 12 paredes, com 12 portões. Cada portão é nomeado com o nome dos 12 apóstolos. Nós fomos a um lugar e o anjo estava me mostrando. Ele apontou para uma mansão e balançava a cabeça. Ele disse: esta é a casa de Judas Iscariotes. Mas o próprio Judas está no inferno. Senão a casa dele estaria aqui em Jerusalém. Agora ele olhou para mim e disse: Filho do Altíssimo, é hora de retornar à terra. E eu estava falando: terra, terra, onde está a terra? Olhei diretamente e vi um lugar preto com estrelas escassas. Então eu perguntei ao anjo: este é um lugar que você quer que eu vá? Eu disse: não, não vou. É melhor você ir lá. Mas para mim, prefiro ficar aqui. Então eu perguntei: quais são aquelas estrelas escassas que eu estou vendo por todo lugar? Ele disse: esses são os poucos crentes na terra. Comecei a discutir com ele, que eu não voltaria para a terra. Então ele abriu minha visão do inferno e vi como as pessoas estavam sofrendo no fogo, como as pessoas estavam chorando e gritando por ajuda. Então implorei que ele fechasse minha visão do inferno, com base na promessa de que eu voltaria para a terra. Ele também concordou em vir comigo para a terra e ficar comigo, até que nós dois voltemos juntos. Então ele me pediu para olhar direito. Quando eu olhei, e eis que eu me encontrei na cama do hospital. As 3 coisas que farão você chegar ao céu e ter uma mansão: uma vida divina, evangelismo e ganhar alma, e gastando seu dinheiro para Deus. Esta é a minha história. Teme a Deus e mantenha seus mandamentos. Eclesiastes 12:13-14. Por favor, evite qualquer coisa que faça com que você perca o céu. Fique abençoado. Amém.